A primeira vez que vi a festa de aniversário da minha própria neta foi pela tela fria do celular, naquela luz artificial que não consegue aquecer nada. Um slideshow digital, postado por uma mulher cujo nome eu mal reconhecia, mostrava minha Sara Sofia de 10 anos. Ali estava ela, minha menina, sorrindo acima de um bolo com velas acesas, cercada por um mar de crianças radiantes. Mas o sorriso do meu filho, Miguel, era estranho para mim, e ao lado dele estava Luana, a esposa dele, com a mão apoiada no braço dele, como se fossem um quadro perfeito de felicidade. Eu claramente não estava destinada a fazer parte daquela cena. Não houve ligação, nem mensagem, nem sequer um convite formal pelo correio. Apenas aquela divulgação pública da minha exclusão, um grito silencioso de que o círculo estava fechado e eu permanecia do lado de fora. Meu polegar pairava sobre a tela, tremendo levemente. Meu coração não quebrou, e ele se esvaziou, deixando um vazio frio onde antes havia calor. Não se tratava de um simples esquecimento. Aquilo era uma declaração, entregue com a brutal eficiência da era digital, um silêncio meticulosamente planejado. Era a história de uma família que seguia em frente, e eu, nela, era um fantasma, um rodapé que todos haviam decidido apagar. Algo pesado e gelado se alojou no meu peito, uma angústia antiga e nova ao mesmo tempo. Eu sabia, com uma certeza que desafia a lógica, que isso não era apenas sobre um convite esquecido. Era o início de um desfiar lento, e os fios escapavam de minhas mãos antes mesmo de eu compreender o padrão. Sentada na sala, à luz do celular, sentia-me fantasma em minha própria casa. O silêncio do lar, antes reconfortante, agora me acusava. Durante anos, eu já havia sentido essa mudança, esse afastamento sutil, nas ligações curtas, nas visitas que ficavam cada vez mais breves, no olhar distante de Luana quando eu falava de memórias antigas. Era a erosão quase imperceptível da intimidade, como a praia que cede aos efeitos da maré incessante. Você tenta se convencer de que não é nada, de que estão ocupados, de que a vida é complicada. Você cria desculpas para o amor que foi afinando. Até que chega o dia em que você recebe a prova inegável de que se tornou um incômodo, uma relíquia a ser guardada ou ignorada. O aniversário de 10 anos da Sara Sofia foi esse dia para mim. Lembro-me do seu primeiro aniversário, o cheiro de pó de talco e açúcar no ar, Miguel assegurando para que eu pudesse vê-la, o olhar dele cheio de admiração, o mesmo que tinha quando me chamava de mãe. Luana, naquele tempo, me abraçou de verdade, quente, e até pediu a receita do meu pão de limão com sementes de papoula. Agora, restava apenas o brilho fantasmagórico da tela. Coloquei o celular sobre a mesa, mas as imagens permaneceram gravadas na minha mente. Não queria ir até aquela festa perfeita, mas o orgulho, afiado e amargo, me disse para ficar afastada, para dar a eles a distância que claramente desejavam. Mas por baixo do orgulho havia uma corrente mais profunda, teimosa, a lembrança da mão pequena de Sara na minha enquanto buscávamos conchas na praia, o som do riso dela enquanto eu a empurrava no balanço, o peso sonolento dela sobre meu ombro enquanto eu lia O Jardim Secreto de um Exemplar Gasto. Eu havia prometido construir um jardim secreto de verdade com ela, um dia, na nossa casa de campo. A casa de campo, em Vale Encantado, uma pequena propriedade junto ao Lago Serra Azul, construída por mim e por meu marido, Marcelo, com nossas próprias mãos. Não era apenas uma casa, já era um santuário, um recipiente de memórias, e era minha. Alguns dias se passaram em uma névoa de tristeza silenciosa. Não enviei mensagens, não liguei. O que havia para dizer? Vocês se esqueceram que eu existo? A pergunta soava patética demais. Então, na manhã do quarto dia, movida por algo mais que esperança, decidi que não iria à festa impecável deles. Eu iria para Vale Encantado, mas antes prepararia um presente retirado do baú de cedro no sótão. Peguei um livro antigo, a capa verde desgastada, macia ao toque. Folheei com cuidado, sentindo o sussurrar das páginas. Dentro, estava um trevo de 4 folhas que encontramos juntas, um verão atrás. Deslizei um cartão manuscrito entre as páginas. Minha querida Sara, que você sempre encontre seus próprios jardins secretos. Eu te amo mais que todas as estrelas. Com todo o meu amor, vovó Lúcia. Depois, fui para a cozinha.
Minhas mãos retomaram o ritmo antigo, familiar: farinha, manteiga, açúcar, raspas de limão. O aroma do pão de papoula encheu a casa, um fantasma de tempos felizes. Envolvi o pão ainda quente em papel manteiga, coloquei em uma sacola simples junto com o livro, preparei uma pequena bolsa de viagem. Movimentos calmos e deliberados, sem tempestade interna, apenas uma tranquilidade resoluta. Não buscava confronto, buscava clareza, seguia o fio de uma história inacabada, uma que me pertencia, a Marcelo e a nossa vida, da qual tentavam me excluir. A viagem até o bairro de casas idênticas e jardins perfeitamente aparados foi um exercício de desapego. Ao chegar, os balões nas fotos online flutuavam sobre as caixas de correio, os carros alinhados na rua. A festa acontecia visível pelas janelas, um filme silencioso de risadas e celebração. Respirei fundo e atravessei a rua. Não lutava mais por um convite, queria apenas deixar claro: eu existo, vocês não podem me apagar. Quando meus dedos estavam a poucos centímetros da campainha, a porta se abriu. Era Miguel. Não parecia nem zangado, nem surpreso. Parecia preparado. Seu rosto era uma máscara tranquila, os olhos evitando os meus. Ele entrou na soleira da porta, fechando-a atrás de si até ouvir o clique firme, um som final que me deixou do lado de fora. O murmúrio da festa se perdeu atrás da madeira pesada. Mãe, não é um bom momento. A voz dele era baixa, sem calor. Ele falava como se recitasse um roteiro já decorado. Seria desconfortável. Luana tinha se esforçado muito, eles não queriam um drama que atrapalhasse as crianças. Cada palavra era uma pedra lisa e fria, lançada entre nós. Então veio a frase que ele parecia ter ensaiado mais que todas as outras, aquela que disse olhando fixamente para o tapete da entrada, evitando meu olhar: você precisa entender, você não faz mais parte disso. Ele não disse de forma cruel, apenas como se fosse uma lei natural, como o pôr do sol ou a maré que recua. Fiquei ali, segurando o presente para minha neta, sentindo meus braços ficarem pesados, como se carregassem todo o meu passado. O cheiro quente do pão de limão parecia zombar de mim. Olhei para meu filho, o menino que um dia chorou em meu colo após seu primeiro amor perdido, e não vi mais nada além de um estranho. Ele poderia fechar a porta na cara da própria mãe e sentir apenas o leve incômodo de uma tarefa cumprida. Segurei a sacola com o presente firme. É para Sara Sofia, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele pegou, sem olhar para mim, e nossos dedos se tocaram por um instante, elétrico e fugaz, como tocar uma estátua fria. Murmurou um obrigado e desapareceu atrás da porta, que se fechou com outro clique, deixando-me sozinha na calçada. Voltei para o carro com o silêncio rugindo nos meus ouvidos. Não era tristeza que me preenchia, pelo menos ainda não. Era uma clareza profunda, gelada. A porta que ele fechou não era apenas da casa, mas de uma parte da minha vida, uma versão de mim definida por ele e por eles. Essa versão agora estava morta. Chegando em casa, o espaço parecia cavernoso, sufocante. O cheiro de limão e açúcar pairava no ar, lembrando-me de dias mais felizes. O celular vibrou, uma mensagem de Luana. Miguel disse que eu tinha ido lá, que não complicasse a vida de ninguém. Não era um pedido, não havia desculpas, apenas uma ordem disfarçada de súplica. Não respondi. Fui até a escrivaninha antiga, herdada de Marcelo. Numa gaveta trancada, encontrei uma pasta pesada entre cartas e fotografias antigas, a escritura de Vale Encantado. Passei o polegar pelo selo em relevo. Meu nome, Lúcia Viana, impresso com tinta preta nítida. Sempre soube que Miguel falava sobre a casa como se já fosse dele, planejava reformas, o pier, os finais de semana de verão. E eu, com meu silêncio, deixava que essas ideias florescessem. Percebi então que não era generosidade, era fraqueza, explorada. A mensagem de Luana não era um pedido para eu ficar quieta. Era um aviso: continue em silêncio e tudo ficará como eles querem. Mas algo em mim mudou naquele momento. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O céu cinza-rosado pairava sobre Vale Encantado, a casa silenciosa, intacta.
A escritura estava sobre a mesa da cozinha, ao lado da minha xícara de café. Não pensava em Miguel, mas em Marcelo, nas farpas que tirávamos das mãos enquanto colocávamos o piso, o vinho barato compartilhado na primeira noite sobre o colchão, o calor da mão dele no meu olhar, o pôr do sol sobre o lago. Depois do funeral de Marcelo, Miguel, ainda jovem, veio comigo para casa. Não disse muito, mas no dia seguinte encontrei a lenha empilhada junto à lareira, um pequeno gesto silencioso de amor e luto. Anos mais tarde, quando falou em assumir a casa, eu desconversei, dizendo que aquele lugar era para todos nós. Mas nunca mais falou sobre isso. Eu percebi agora que meu desejo de evitar conflito alimentou a sensação de propriedade dele. Vale Encantado não era só um terreno. Era o último pedaço tangível da minha vida com Marcelo, um lugar de memória, perda e amor, transformado em madeira e pedra. Enquanto pensava nisso, a campainha tocou. Era Beatriz, minha amiga mais antiga. Fomos enfermeiras juntas por mais de 30 anos, partilhando segredos, angústias e cafés mornos nos intervalos do hospital. Ela entrou sem pedir licença, com uma sacola de doces na mão, o olhar que dizia: "Eu já sei." "Não me diga", ela disse, avançando para a cozinha. Eu sabia imediatamente que ela se referia à festa. Sheila, da contabilidade, viu tudo no Facebook, e eu, que era avó, não fui convidada. Beatriz colocou os doces sobre a mesa e serviu o café como se fosse dona do lugar. "Eles não te deixaram entrar, não é?", perguntou, direta. Eu balancei a cabeça, silenciosa. Ela se sentou à minha frente, olhos firmes, cheios de proteção. "Lúcia, você sabe o que isso é, né? Quando querem cortar alguém, começam fazendo você se sentir louca. Depois vão para a parte burocrática." Ela puxou um cartão do bolso. "Isabel Rossi, advogada especializada em direito de família. Não é para começar guerra, mas para você saber seus limites. Hora de lembrá-los de quem você é." O que Beatriz trouxe foi mais que conforto. Foi um chamado à ação. Eu havia sido fantasma na minha própria vida por tempo demais. Talvez fosse hora de sacudir correntes, de declarar que ainda existo. 2 dias depois, estava no escritório impecável de Isabel, no centro da cidade. Menos velha do que eu imaginava, com olhos afiados e postura direta que me trouxe segurança. Beatriz já havia encaminhado os detalhes. Isabel não perdeu tempo com gentilezas. "Senhora Viana, seu filho Miguel listou a propriedade de Vale Encantado como garantia principal de um empréstimo milionário para sua startup. Ele apresentou isso como se fosse uma herança incontestável." O ar me faltou. Não era apenas presunção, era fraude. Se o empreendimento falhasse, o banco poderia reivindicar a casa. Ela tocou na tela do computador, mostrando documentos e destacando pontos-chave. "Nossa pesquisa preliminar indica que ele está na fase final de fechamento do empréstimo. O que podemos fazer é colocar um aviso formal, um alis pendens na propriedade. Isso impede que ele use a casa como garantia imediatamente. Você não precisará falar com ele nem com Luana." Peguei a caneta. Minha mão, firme. Assinei meu nome, Lúcia Viana. Não havia raiva ou desejo de vingança, apenas a sensação de uma espinha ereta, de uma voz que há muito tempo estava silenciosa encontrando seu tom. Vale Encantado não era mais apenas a casa de Miguel ou a propriedade de alguém. Era meu último forte, o lugar onde eu podia apenas ser Lúcia, não a mãe ou a avó que eles queriam apagar. Naquele dia, quando cheguei a Vale Encantado com Beatriz, senti um alívio quase físico. O cheiro do pinho, da terra molhada e da madeira antiga me envolveu como um abraço antigo, familiar. O vento balançava as folhas das árvores ao redor, e a casa parecia me receber de volta, reconhecendo em mim a dona verdadeira, a guardiã de suas memórias. Abrimos janelas, varremos o pó, acendemos a lareira de pedra. Cada gesto, cada movimento, era um retorno ao que eu havia perdido e um lembrete de que ainda havia vida ali. Enquanto trabalhávamos em silêncio confortável, como velhas amigas sabem fazer, encontrei uma caixa de fotos que Miguel havia guardado há anos. Folheei e meus olhos se encheram de lembranças. Marcelo segurando Miguel bebê nos ombros,
Eu com farinha espalhada pelo avental, nós três rindo em uma tarde de verão no lago. Puxei uma foto especial, Marcelo e eu na varanda ainda inacabada, abraçados, sorrindo sem pressa, sem o peso do mundo. Coloquei-a na lareira, e decidi que aquela imagem ficaria ali para sempre, como lembrança do amor que construímos. Pouco depois, recebi uma mensagem de Miguel. Finalmente havia atravessado meu muro de silêncio. Vi a notificação legal. Você está destruindo minha carreira. Isso vai me arruinar. Li as palavras e, pela primeira vez, senti um lampejo de compaixão, não pelo que ele passava, mas pelo homem em que se tornou. Apaguei o telefone, guardei-o na gaveta e respirei profundamente. O que eu sentia era uma paz que há muito não me visitava. Eu havia desenhado uma linha, e isso não era culpa, já era clareza. No sábado seguinte, um homem elegante desceu do carro prata na entrada da casa. Parecia deslocado no meio das árvores e da terra úmida. Apresentou-se como advogado de Miguel, Matthew Klein. Disse que seus clientes queriam resolver a questão discretamente, oferecendo uma compensação financeira para que eu transferisse a propriedade. Ele deslizou uma pasta grossa sobre a mesa. Não toquei. Fui até a lareira, peguei a escritura e coloquei sobre a mesa, apontando para minha assinatura. Isso não é apenas um imóvel, disse, firme. É o último lugar que eu e Marcelo construímos juntos. Aqui estão as mãos dele, o riso de Miguel quando criança. Algumas coisas não têm preço. Ele me olhou, desconcertado. Empacotou sua pasta e saiu, deixando o ar pesado de uma ameaça que não se cumpriria. Peguei a pasta e a joguei no fogo. As palavras queimaram lentamente, transformando-se em cinzas que dançaram no vento antes de desaparecer. Na tarde seguinte, enquanto empilhava lenha, ouvi um barulho no portão. Era ela, Sara Sofia, com os cabelos presos em um rabo de cavalo bagunçado e os sapatos sujos de terra. Correu até mim, me envolvendo num abraço desesperado e cheio de ternura, comunicando com o corpo que palavras não alcançavam. Senti meu coração apertar, misto de alegria e tristeza. Como você chegou até aqui, querida? Sussurrei em seu cabelo. Ela explicou, com a seriedade de quem entende mais do que deveria. A amiga da mãe a trouxe à biblioteca da cidade, e ela caminhou sozinha até a casa. Passamos a tarde juntas, sem mencionar a briga, os portões fechados ou o silêncio cruel. Assamos biscoitos, caminhamos até o riacho, jogamos pedras na água, sentadas no banco que Marcelo havia construído. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e disse, baixinho, como se fosse um segredo, aqui é tranquilo, ninguém fala por cima de mim. Eu sabia que estava preservando mais que memórias, estava criando espaço para novas histórias, para novas lembranças, e isso me enchia de uma felicidade silenciosa. Na semana seguinte, a advogada Isabel preparou os papéis finais. Não seria uma transferência para Miguel, nem uma venda. Sentei-me na escrivaninha de Marcelo e assinei a escritura em nome de uma organização, o Vale Encantado Traste. O sol da manhã iluminava o vale quando um novo letreiro foi colocado no portão. A casa não era mais só minha, mas pertencia a algo maior. Transformei nosso lar, carregado de memórias e amor, em um refúgio para mulheres que precisassem de paz, cura ou reencontro consigo mesmas. Uma equipe de notícias locais veio registrar o gesto. Pediram uma foto, e eu fiquei diante da lareira, com a mão sobre a foto de Marcelo e eu juntos. Naquele instante, entendi minha herança verdadeira. Não era Miguel, que havia me esquecido, nem a propriedade em si. Era aquilo, transformar memórias pessoais em um legado coletivo. Quando chegaram as primeiras mulheres, marcadas pela vida e pela luta, vi nelas a esperança renascer. Não senti perda, apenas continuidade. Algumas histórias não terminam, são reescritas. A minha, a de Marcelo, agora fazia parte de outras vidas. Para todos que já se sentiram invisíveis, empurrados para fora de suas próprias casas ou famílias, sei que a vida ainda oferece a caneta para escrevermos o próximo capítulo. A força verdadeira não está em segurar firme, mas em decidir o que construir, preservar e compartilhar. E Vale Encantado deixou de ser apenas um refúgio de memórias passadas. Tornou-se um santuário de transformação,
um espaço para que o passado e o futuro coexistissem, e para que cada mulher que cruzasse seu caminho pudesse escrever sua própria história de recomeço, assim como eu finalmente escrevi a minha. Nos dias que se seguiram, o Vale Encantado começou a respirar vida própria. Cada canto da casa parecia responder à presença das mulheres que chegavam, carregadas de histórias, dores, pequenas e grandes batalhas da vida. Sentadas na varanda, com o vento acariciando o rosto e o cheiro de terra molhada misturado ao pinho da lareira, eu escutava com atenção. Elas falavam de perdas, de rompimentos, de sonhos adiados. Algumas nem precisavam de palavras, bastava o olhar, o silêncio compartilhado, a sensação de que ali finalmente poderiam existir sem máscaras. Eu me surpreendi com a intensidade das emoções que surgiam. Enquanto preparava chá e pães recém-assados, ouvia suas vozes ecoando pelo salão, misturadas ao estalar da madeira na lareira. Cada detalhe da casa parecia convidar à reflexão. A mesa de madeira robusta que Marcelo e eu havíamos construído, os quadros com fotos antigas, os bancos junto ao lago que aguardavam a tarde para serem ocupados por risos tímidos. Era como se cada pedaço da história da nossa família agora pudesse se transformar em alicerce para outras vidas. Havia algo de mágico em observar mulheres encontrando pequenas alegrias nos gestos cotidianos, uma xícara de chá quente, o toque macio da farinha enquanto fazíamos biscoitos, o sol refletindo no lago. Eu me vi contando histórias de Marcelo, das pequenas travessuras de Miguel quando criança, e de como construímos cada parte da casa com nossas mãos e sonhos. Elas escutavam com atenção, algumas sorrindo, outras com olhos marejados. Senti que, de alguma forma, eu estava ajudando não apenas a curar feridas individuais, mas a tecer uma rede invisível de lembranças e força. Sara Sofia continuava a vir, muitas vezes sozinha, outras vezes acompanhada da mãe ou de amigos da escola. Eu via nela um reflexo da própria vida que um dia tive com Miguel, mas agora sem o peso do rancor ou da exclusão. Passávamos horas a fio fazendo biscoitos, construindo pequenas esculturas de barro ou caminhando pela trilha do bosque. Ela me ensinava a olhar para as coisas simples com fascínio, e eu a ensinava a sentir a segurança do abraço de quem se importa. A cada risada, meu coração se aquecia, e eu percebia que não havia perdido tudo. Um dia, enquanto organizávamos o pequeno jardim próximo ao lago, notei uma senhora idosa, que acabará de chegar, olhando para a casa com uma expressão de cansaço misturado com esperança. Ela se apresentou como Dona Carmen, uma mulher que havia perdido o marido há pouco e sentia-se perdida. Coloquei minhas mãos sobre as dela e senti a fragilidade e a força coexistindo ali. Caminhamos pelo quintal, ela segurando meu braço, e falamos sobre memórias, sobre o quanto a vida é efêmera e preciosa, sobre como é importante criar espaços de amor e lembrança. Naquele momento, compreendi que minha decisão de doar o Vale Encantado havia se tornado algo muito maior do que eu imaginara, havia criado um porto seguro para corações machucados. Enquanto o verão avançava, comecei a perceber mudanças também em mim. O luto que havia carregado por tantos anos, pela morte de Marcelo, pelo afastamento de Miguel, começou a se transformar em algo mais leve, mais compreensível. Eu não me sentia mais uma espectadora da minha própria vida. Cada gesto de cuidado, cada bolo assado, cada conversa com as mulheres e meninas que chegavam até mim, me reconectava com uma parte de mim que eu julgava perdida para sempre. Descobri que a força não estava em me apegar ao que foi, mas em transformar aquilo que tinha se tornado dor em algo que pudesse nutrir outros corações. Certa tarde, enquanto ajudava uma jovem a plantar flores na borda do lago, olhei para o reflexo da água e me vi, mais velha, com rugas que contavam histórias de amor e perda, de sonhos conquistados e sonhos despedaçados, mas ainda inteira. Lembrei-me das lágrimas que derramei diante da tela do celular, ao ver a festa de aniversário de minha neta, e percebi que toda aquela dor havia me levado até aqui. Era como se cada experiência difícil tivesse sido um passo necessário para construir algo que transcenderia minha própria história, algo que não poderia ser apagado, nem pelo tempo, nem pela indiferença de quem se afastou. Sara Sofia, que agora se tornava cada vez mais confiante, me procurava diariamente. Conversávamos sobre a escola, sobre seus amigos, sobre livros que ela queria ler. Algumas tardes, ela sentava-se no meu colo, e eu lia para ela páginas de histórias antigas, de contos que Marcelo e eu amávamos.
Ela ria, se espantava, se encantava. E, em meio a essas pequenas felicidades, eu sentia o fio que nos ligava crescendo mais forte, invisível, mas inquebrável. Era a continuidade da vida, o amor que não se mede em palavras ou legalidades, mas em presença, em cuidado, em lembranças compartilhadas. O Vale Encantado, que antes era apenas um espaço físico cheio de lembranças particulares, transformou-se em um lugar de renascimento. Cada visitante deixava um pedaço de si ali, e levava outro de volta. Era fascinante ver mulheres que chegavam com o olhar cansado e saíam com esperança nos olhos. Algumas choravam durante os primeiros dias, outras apenas sorriam timidamente, mas todas sentiam que aquele lugar tinha sido feito para elas, que suas histórias importavam, que tinham um lugar no mundo novamente. E, para mim, cada sorriso, cada abraço, cada palavra de gratidão era um lembrete de que meu legado não dependia de Miguel, nem da posse de uma casa. Meu legado estava ali, no cuidado que podia oferecer, na memória que podia preservar, na força que podia inspirar. Eu aprendi que algumas perdas não são finais, elas apenas nos conduzem a novos começos. Que a vida pode ser dolorosa, mas também extraordinariamente bela quando escolhemos criar significado a partir dela. Assim, dia após dia, observando o sol refletir no lago e ouvindo o riso das meninas que agora chamavam aquele espaço de lar, sentia-me completa. Eu não precisava da aprovação de ninguém. Eu não precisava da lembrança constante de quem se afastou. Tinha meu passado, tinha minhas memórias, e, acima de tudo, tinha a oportunidade de transformar tudo isso em um presente vivo, tangível, que continuaria a florescer muito depois de mim. E foi nesse silêncio cheio de significado, no cheiro da terra, da madeira e do pão recém-assado, que finalmente compreendi algo essencial. A vida não é sobre segurar o que se perdeu, mas sobre escolher o que construir, preservar e compartilhar. A força verdadeira não está em resistir ao mundo, mas em moldar o espaço que ocupamos de forma que ele seja um refúgio, um santuário, um lugar onde memórias, amor e esperança possam coexistir e se expandir. Com o passar das semanas, o Vale Encantado se transformou em um lugar vivo, pulsando com as histórias, risos e lágrimas de quem chegava ali. Eu passava os dias entre a cozinha, o jardim, a lareira e a varanda, ouvindo conversas, ajudando nas pequenas tarefas e, acima de tudo, apenas estando presente. Às vezes, sentava na cadeira de balanço próxima à janela, observando o lago, e permitia-me lembrar de Marcelo, de Miguel quando era menino, de todos os momentos que moldaram minha vida. Mas agora, essas lembranças vinham sem a dor que antes me aprisionava, eram doces e vivas, e serviam de combustível para que eu pudesse acolher outros corações. Sara Sofia continuava vindo quase todos os dias. Com ela, reencontrava a alegria genuína de compartilhar, de ensinar e de ouvir. Ela me perguntava sobre receitas antigas, sobre histórias que eu contava quando Miguel ainda era pequeno, sobre como Marcelo e eu havíamos construído a casa com tanto cuidado e amor. E, ao responder, sentia-me conectada não apenas ao passado, mas também ao presente e ao futuro. Ela me lembrava que a vida, por mais que tente separar, sempre encontra maneiras de unir quem precisa estar junto. Certa manhã, enquanto caminhávamos pelo bosque, ela segurou minha mão com firmeza e disse: "Vovó, quero que este lugar seja meu também. Um lugar onde eu possa lembrar de você e de mamãe de um jeito bom." Meu coração se apertou e se encheu ao mesmo tempo. Aquela frase carregava uma responsabilidade que eu jamais pensei em dividir, mas também a certeza de que minhas memórias e meu amor poderiam se perpetuar. Apertei sua mão de volta e respondi suavemente: "Sim, minha querida. Este lugar sempre será seu, e de todos que precisarem de um refúgio." Ao longo dos meses seguintes, percebi que o Vale Encantado havia se tornado muito mais do que um santuário para mulheres em luto ou em busca de si mesmas. Ele era agora um espaço de reconexão, de aprendizagem e de esperança. Vi mães se abraçarem pela primeira vez, jovens encontrarem coragem para contar suas histórias, e mulheres mais velhas compartilharem segredos que há muito guardavam. Cada visita renovava meu espírito e me lembrava que minha decisão de doar a propriedade havia sido mais acertada do que eu poderia imaginar. Refletindo sobre tudo, compreendi que a vida me havia ensinado uma lição profunda: não podemos controlar a forma como os outros nos tratam, nem impedir que algumas portas se fechem,
mas sempre podemos escolher como reagir, como usar nossas experiências para criar algo maior do que nós mesmos. A dor que um dia me esmagou diante do celular, vendo a festa de aniversário de Sara Sofia, agora se transformava em combustível para a criação de um legado que ultrapassaria gerações. Mesmo Miguel, meu filho, com todo o seu afastamento e frieza, acabou se tornando parte indireta dessa transformação. Pois ao me afastar dele emocionalmente, a vida me forçou a buscar caminhos que eu jamais teria considerado sozinha. E, ao escolher preservar o Vale Encantado para todas aquelas mulheres e crianças, redescobri minha própria força, meu valor, e a verdadeira extensão do amor que sempre carreguei. Numa tarde ensolarada, sentada no banco que Marcelo havia construído à beira do lago, olhei para Sara Sofia e disse: "Sabe, minha querida, algumas coisas na vida são feitas para serem compartilhadas. Não podemos guardar tudo para nós mesmos. Mas quando abrimos nosso coração, criamos algo que dura muito além de nós." Ela sorriu e colocou a cabeça no meu ombro. E ali, naquele momento simples e profundo, senti que tudo havia valido a pena. Os dias continuaram a passar, e o Vale Encantado se tornou conhecido na cidade como um refúgio silencioso, mas cheio de vida. Cada gesto, cada visita, cada história contada e ouvida, transformava o lugar e a todos nós que estávamos ali. Eu aprendia, diariamente, que minha história não terminava com o afastamento de Miguel ou com as perdas que experimentei, pelo contrário, ela se expandia, encontrando novos sentidos e novas formas de amor. Ao anoitecer, quando as últimas visitantes iam embora e o silêncio retornava, eu sentava diante da lareira, observando as chamas e lembrando-me de Marcelo. Sentia o calor do fogo e da memória, e compreendia que, finalmente, eu havia encontrado meu verdadeiro lar, não apenas em uma casa ou em um pedaço de terra, mas em tudo que criará, em cada vida que tocará e em cada coração que encontrará conforto naquele espaço. E assim, percebi que o legado que deixamos não se mede por propriedades ou bens materiais, mas pela capacidade de transformar dor em amor, perda em esperança e memórias em futuro. O Vale Encantado, que um dia foi apenas meu refúgio pessoal, tornou-se um símbolo de resiliência, coragem e generosidade. Um lugar onde cada mulher e criança poderia, por um instante, sentir-se segura, amada e valorizada. Minha vida, que começou cheia de expectativas, de lutas, de alegrias e tristezas, encontrou finalmente uma forma de se expandir para além de mim. Aprendi que a força verdadeira não está em controlar o mundo ao redor, mas em decidir como agir diante dele, em escolher a generosidade, a compaixão e a coragem, mesmo quando ninguém mais parece se importar. E percebi que, embora algumas portas se fechem, outras se abrem, portas que nunca imaginamos existir, e que nos conduzem a caminhos cheios de sentido, amor e renovação. Enquanto a noite caía, e o lago refletia o brilho das estrelas, eu sentia meu coração leve. Sabia que, através do Vale Encantado, meu amor por Marcelo, por Miguel, por Sara Sofia e por todos que precisavam de um lar seguro continuaria a ecoar. Havia encontrado a paz que tanto buscava, não no passado que me havia ferido, mas no presente que eu estava construindo com minhas próprias mãos e com meu próprio coração. E assim termina meu relato, ou talvez apenas um capítulo dele. Pois sei que cada história, cada vida tocada, cada memória preservada, continua a crescer e se transformar. A vida me ensinou que a dor pode ser o início de algo extraordinário, e que, às vezes, o maior presente que podemos dar a nós mesmos e aos outros é a coragem de transformar o que foi perdido em esperança, amor e legado.